Sejam muito bem-vindos ao Vai Ter Copa, o podcast que é um intensivão para você que quer saber tudo sobre as 48 seleções que vão disputar o Mundial. Eu sou o Pedro Paulo Lima e já peço aqui para você nos seguir em todas as redes sociais. Você vai encontrar lá como @VaiTerCopaPodcast no Instagram e no TikTok, além de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho, deixar o like, essas coisas que o youtuber costuma falar, porque agora a gente tá postando bastante conteúdo no YouTube, tem shorts, tem vídeo, tem o podcast, enfim, nos acompanhem por aqui. Hoje nós voltaremos à América do Sul para falar de uma seleção muito tradicional e muito respeitada por ser uma campeã mundial. Agora, apesar de toda essa história, eles não vencem um título há bastante tempo e vêm de uma eliminação na fase de grupos em 2022. Eles tiveram um ciclo de muita irregularidade, de muitos altos e baixos. Em alguns momentos, eles conseguiram desempenhar um bom futebol, mas tiveram uma dificuldade de manter essa sequência de bons jogos sob o comando do técnico Marcelo Bielsa, principalmente após a Copa América. Mesmo com essas dificuldades durante o ciclo, eles conseguiram se classificar na 4ª colocação e, por isso, esse ano na Copa vai ter Uruguai. E para falar de Uruguai, mais uma vez trouxemos aqui o nosso especialista em América do Sul, já participou com a gente do episódio do Paraguai e vai ajudar a gente com todas as seleções sul-americanas, Bruno Garcês, diretamente do canal Sudaca Brasil. Bruno, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Longe de mim de querer te colocar em polêmica, mas já começo com a pergunta. O Uruguai é bi ou é tetra? Cara, legal, obrigado pelo convite mais uma vez, Pedrão. Falar um pouquinho da seleção uruguaia é uma honra, né, cara? E eu que gosto muito de história, estudo muito, cara. Eu fiz um programa, eu tenho um vídeo no canal Sudaca Brasil, que eu falo exatamente dessas conquistas do Uruguai de 24, 28, com detalhes, com histórias, com muita coisa informativa mesmo, de pesquisa, que eu tive que, inclusive conversei com jornalistas uruguaios também, pra fazer esse... Eu posso falar numa boa assim, Pedrão, sem desculpa, assim, é tetra. Era o maior torneio de futebol, era o torneio principal de futebol do mundo, as Olimpíadas, né, desde 1912 em Londres. A Inglaterra foi confirmando isso, ganhando as Olimpíadas, e quando chega o Uruguai em 24, nas Olimpíadas de Paris, cara, ali surpreendeu o mundo inteiro, né? A primeira vez que a gente exportou os próprios franceses, os espanhóis, porque essa gira, eu já estou alongando aqui, né? Mas essa gira do Uruguai em 24, né? Que foi custeada por alguns empresários, ninguém acreditava muito nisso. E os uruguaios chegaram lá e surpreenderam a todos. Já nos amistosos, antes das Olimpíadas, nos amistosos, todo mundo já ficava de boca aberta com o futebol que os uruguaios praticavam, né? E isso chamou muita atenção dos espanhóis que estavam jogando os amistosos. E aí depois, quando eles chegam na França, começa a vir paulada em cima de paulada. Então tem uma história até engraçada, eu vou contar rapidamente aqui. Talvez alguns já saibam, né, que antes o primeiro jogo era contra a Iugoslávia, e era um time forte, né, dos Balcãs ali, um time forte para as Olimpíadas de Paris. Só que os iugoslavos mandaram alguns espiões ali para verificar como que estavam os uruguais ali no centro de treinamento, onde eles estavam treinando e tudo mais. Os uruguais perceberam que eles estavam sendo vistos pelos espiões iugoslavos e começaram a errar todas as bolas de domínio, de toque, começaram a errar. Os iugoslavos chegaram, os caras voltaram pro CT lá e falaram assim, esse time uruguai aí é fraquíssimo, sabe nem encostar na bola direito, mal tem domínio de bola, pode ser tranquilo. 6-0 Uruguai na Iugoslávia, 6-1 Uruguai na Iugoslávia. Pra você ter uma ideia do nível 24. Que foi o futebol uruguai em 24. E aí eles começaram a dar paulada em cima de paulada, assim, na Suíça na final, num jogo contra a Alemanha. Quer dizer, era um time que tocava muito bem a bola, era muito bem entrosado e tinha muita habilidade. Então já mostrava aquele domínio de bola diferente que tem os sul-americanos. Então ali começou o futebol sul-americano a exportar futebol e exportar, inclusive, jogadores para o futebol europeu, né? Depois, o próprio futebol italiano repatriou vários jogadores argentinos, uruguaios e também brasileiros para jogarem em suas seleções. O futebol sul-americano ficou em evidência em 24 e 28, repete.
A Argentina resolve ir junto e aí os dois fazem a final. Então tava barbada demais. E aí a FIFA resolveu fazer o Mundial, que teve muito sucesso essas duas participações de sul-americanos na Olimpíada, né, de 24 e 28, e eles resolvem fazer o Mundial de 30, e é lógico que ia dar os dois também, porque a maioria dos europeus não quiseram disputar esse Mundial de 30 no Uruguai, né, poucos países, Bélgica, França, pouquíssimos, né, meio Argentina e Uruguai eram os grandes favoritos que chegaram na final, e aí o Uruguai ganhou, pra mim, já o seu terceiro título mundial, e aí foi ganhar em 50. Então, pra mim, sim, o Uruguai é tetra, porque foi um torneio muito difícil e muito importante também no nível mundial. O futebol mundial conheceu o futebol sul-americano e conheceu o futebol uruguaio em 1924. Sim, e a gente tem vídeo sobre a Copa de 30 no Instagram e no TikTok, e realmente é que a gente tem muita resistência. Aqui no Brasil em si, essa parada de unificação de torneio já é polêmica por si só. Só que não é simplesmente considerar a Olimpíada, né? Porque as Olimpíadas de 24 e 28, elas foram organizadas pela FIFA já com essa ideia. Então o torneio era exatamente o mesmo, a única diferença é que ele ficou maior do que as Olimpíadas. Então eles tiraram e virou uma coisa própria a partir de 1930. Sim. E tem a questão de que isso entrou em discussão faz pouco tempo. Mas desde sempre o Uruguai tem 4 estrelas na camisa. E não é uma coisa que a FIFA, que é várzea. Você não pode colocar uma estrela de graça, a FIFA tem que autorizar. E a FIFA sempre autorizou o Uruguai a manter as 4 estrelas lá. Mas enfim, essa parte de história do futebol a gente gosta bastante de comentar. Mas vamos falar sobre o Uruguai de hoje. Já vou fazer aquela pergunta de qual que é a sua expectativa do Uruguai para a Copa. Pedrão, o mais difícil é fazer um prognóstico com essa situação que chegou a seleção uruguaia nesse exato momento. Estamos em março, abril aí de 2026. Muita expectativa com relação ao futuro de Bielsa, porque começou muito bem o ciclo, criou uma esperança de ter finalmente um futebol mais vistoso, que com essa geração uruguaia merece ter, porque ela é muito mais bem qualificada na parte ofensiva, com um toque de bola, técnica, do que as seleções antigas. Apesar da seleção antiga ter jogadores como Cavani, como Luizito Soares, era a proposta do maestro Tabárez ter um time mais defensivo, um time mais no contra-ataque, jogar por 2, 3 bolas, e como tinha os caras que resolviam lá na frente, o time conseguiu avançar numa semifinal de Copa de 2010, né, na África do Sul, né? Depois consegue sempre ser um time muito competitivo aqui no futebol sul-americano, ganha a Copa América, e também consegue chegar e ir longe nos mundiais seguintes. Então melhorou muito o nível, mas era sempre futebol defensivo. Esse time do Bielsa criou uma esperança, principalmente no início da eliminatória, que poderia ter um futebol mais vistoso ainda, que merecia já desde o Mundial 2022. A chegada do Alonso lá em 2022 criou uma esperança, mas ele chegou em cima da hora. E ele ficou meio confuso ali entre o primeiro, o segundo e o terceiro jogo, de como aplicar, como criar uma situação com esse time do Uruguai. Será que eu vou jogar um futebol ofensivo? Será que eu vou trabalhar o time defensivo com o Tabárez de antes? Ficou essa dúvida. E aí ele acabou, nessa dúvida, acabou eliminando o Uruguai e acabou saindo já, nem passou para as oitavas de final. Foi um fracasso, e por isso que agora trouxeram um técnico ofensivo, agressivo, e nós estamos cansados de saber de vários trabalhos de sucesso do Louco Bielsa. Eu sou um fã, eu sou um bielcista, adoro, mas eu sei que é um cara problemático. A gente sabe que é um cara difícil de se lidar, não é um cara agradável, não é um cara que, como nós vamos falar aqui, Luizito Soares já falou, não é um cara que dá bom dia, né, para os jogadores, não gosta muito do papo, é um cara muito reservado, mas eu sou fã do estilo de jogo e como ele mudou o futebol argentino e futebol chileno também e outros mais. Curioso, porque eu diria que o Bielsa é o principal personagem dessa seleção uruguaia que vai chegar na Copa de 2022. Apesar da gente ter alguns jogadores que a gente vai falar, o Valverde eu acho que é disparado o principal jogador uruguaio hoje, o principal personagem é o Bielsa. Porque o Bielsa, ele é um dos técnicos mais influentes da história do futebol, é um técnico que o Guardiola, que pra mim é o maior técnico da história, cita como a figura que ele mais admira no futebol, o estilo de jogo dele. A palavra é influente mesmo. Muitos dos grandes treinadores se inspiram no estilo do Bielsa. Agora, é um técnico que tem muito pouco título na carreira.
não dá pra falar que ele é um dos mais influentes, mas não dá pra dizer que ele é um técnico vitorioso no futebol. E ele tem essa questão, a gente vai falar disso na parte dos pontos fracos, de ter mexido um pouco no ambiente da seleção uruguaia. E sem dúvida foi um ciclo de muita ruptura no Uruguai. Porque eles vinham de um trabalho muito longo do Tabárez, que era muito querido pelos jogadores, fora a identidade que eles tinham com Suárez, Cavani, e tudo isso se perdeu. Hoje em dia é uma seleção completamente nova, tanto no estilo de jogo quanto no elenco. Então isso acaba dificultando um pouco a adaptação dos jogadores, né? Sim, sim. Assim, a ruptura já aconteceu já no último Mundial, antes do Mundial, aí chegou o Alonso, né, ali já se cobrava um técnico mais ofensivo, com essa ideia ofensiva, o Bielsa veio com essa ideia. Só que a gestão de grupo do Bielsa nunca é lá das melhores. Nós já tivemos problemas do Bielsa com os diretores do Bilbao, do próprio Marcel, do Olympique de Marseille, onde ele já treinou. Quer dizer, na própria seleção chilena, onde ele fez um grande trabalho, ele mudou o futebol chileno. Eu te falo isso porque eu acompanhei de perto, eu sou filho de chileno, eu vi de perto o que ele fez lá, como ele mudou, inclusive, a filosofia dos outros treinadores que estavam surgindo naquele momento. Ele influenciou, inclusive, o Sampaoli também e outros mais técnicos, como Pochettino, como o nosso querido Tata Martino, e vários outros aqui que são vários que ele influenciou no futebol argentino, no futebol mundial. Você lembrou bem do Guardiola, mas ele é um cara, ele é um fã do futebol ofensivo, do futebol com toque de bola, com progressão, com toques, com futebol vistoso. Ele gosta disso, ele gosta de aplicar isso. E quando ele chega no Uruguai, ele fala, agora o Valverde vai ter como jogar no seu estilo, que ele está acostumado a jogar no Real Madrid, que é um jogador muito técnico. Você vê jogadores como Pelistri, você vê os jogadores como Naitan Andrés, e agora Davi Núñez. O jogador fala assim, cara, vai dar certo, tem tudo para dar certo. Eu mesmo acreditava muito assim, vai dar certo o Bielsa no Uruguai. E aí nos primeiros jogos você já criava essa expectativa. Né, mas o Bielsa é um cara complicado de gestão, então não é fácil lidar, e ele perdeu a mão, isso é claro. Nós vamos falar sobre isso no caso do amistoso, pós-amistoso contra os Estados Unidos. Ali ele perdeu a mão, dá pra ver claramente que ele estava totalmente desconfortável, ele está desconfortável. Muitos rumores rolaram no início de janeiro, eu vi muitos jornais, inclusive os uruguaios, falando muito que ele poderia sair, né, que ele talvez nem chegaria no Mundial, né, por causa dessa crise, né, mas é um técnico que tem um staff, ele tem uma mochila grande, apesar de não ter muitos títulos, ele tem uma mochila grande e é um cara que influencia muito outros técnicos, então ele tem essa casca para aguentar, às vezes, chegar até no Mundial, né. Eu só espero que o ambiente fique melhor do que está ultimamente, que não está legal não. Sim, inclusive é até um mérito dele ele ter todo esse respeito que ele tem, toda essa história dele no futebol, sem os títulos para chancelar. O nome dele continua sendo muito forte, muito respeitado. Mas vamos falar logo do estilo de jogo do Uruguai, que a equipe joga num 4-3-3 com uma dupla de volantes e um meia mais avançado. E a principal característica é a marca registrada do Bielsa, algo que tem em todos os trabalhos dele, que é a marcação individual no campo inteiro, sem sobra. Então ele aposta sempre nessa marcação individual e é uma seleção de movimentação intensa e de boa qualidade técnica. A gente pegou a escalação do Uruguai contra a Argentina nas eliminatórias para exemplificar. Então o time foi Rocher, Nandes, Ronald Araújo, Jiménez e Matias Oliveira, Valverde, Bentancur e Arrascaeta, Pelistri, Darwin Núñez e Maxi Araújo. A escalação do Uruguai na Copa deve ser muito diferente dessa? Acho que sim. O Bentancur, acho que, eu não sei se o Gart estava disponível, né? Mas o Gart é um jogador fundamental para esse esquema dar certo. Realmente é um time que vai trabalhar muito de uma forma. A ideia do Bielsa é sempre ter superioridade numérica em todos os setores. Então, se você chegar com um time compacto,
você faz um perde-pressiona adequado, né, que é a ideia do futebol dele. Se você não tem a posse de bola, você tem que logo recuperar ela, porque você precisa ter a posse de bola. Ele prefere ter a posse de bola para controlar mais os tempos, controlar mais o jogo. Então ele precisa de jogadores técnicos, né? Então o perde-pressiona com o Ugarte funciona mais, ele é o titular, né? E essas alternâncias com alguns jogadores de posicionamento, né? Quando você tem um time muito compacto, você pode alternar, o Naitan Nandez é um cara fundamental para esse estilo de jogo. Muitas das vezes o Naitan Nandez deixa de ser um lateral, que é uma coisa que está acontecendo muito ultimamente no futebol moderno, futebol europeu, ele deixa de ser um lateral e vira um volante. E aí o Ugarte faz o lateral direito. São inversões que acontecem para uma saída de bola, que o Uruguai faz muito bem isso, né? O Naitan Nandez vai se colocar entre os dois zagueiros para ter uma saída de bola qualificada. E aí varia muito. Ou com progressões com tabelinhas, com toques de bola, ou com lançamentos diretos. Por isso que tem que ter os pontas ali. O 4-3-3 é fundamental. Dificilmente o Bielsa vai largar a mão desse 4-3-3, tá? Ele pode alternar ali com 3 zagueiros, né? Mas ele não larga a mão dos pontas para dar amplitude, para ter uma bola defesa e ataque rápida, né? Então ele precisa ter, para desafogar um pouco, se o time adversário encaixar, ele precisa desafogar com esses pontas, e aí ele tem que ter o Naitan Nandez fazendo bons lançamentos. O Valverde trabalha muito nesse time também como segundo volante ou como um 10. Porque às vezes o Rascaeta vira um centroavante também. O Rascaeta tem que jogar mais próximo da área. Isso aí, acho que até a torcida do Flamengo, todo o torcedor do Flamengo sabe disso. Então, esse time estava funcionando quando era um time eclético, que tinha posse de bola em alguns momentos e em alguns momentos tinha um time de contra-ataque com as linhas baixas. E foi assim que venceu o Brasil do Fernando Diniz no início das eliminatórias, e foi assim que venceu a Argentina no La Bombonera, jogando muitas vezes nesse encaixe individual, e recuperava a bola, saía rápido para ataque, porque tinha jogadores com pontas rápidos para tentar buscar os espaços, e aí matava o time da Argentina e matava o time do Brasil. Então, assim, eu acho que perdeu um pouco dessa essência, que o Uruguai foi muito forte no início das eliminatórias, e muitas vezes eu vi em jogos broxoxos do Uruguai no final da eliminatória já, que não conseguia furar o bloqueio de defesa peruana, pra você ter uma ideia, que era nas piores defesas, a chilena também, os piores times dessa eliminatória, e o Uruguai não conseguia furar o bloqueio, quer dizer, era um time moroso, que faltava mais objetividade. Então, eu espero um time mais eclético como no início das eliminatórias. Esse time, ele ficou um pouquinho refém da falta de originalidade, da falta de criatividade dos caras lá da frente, e aí parou de recuar. Eu falo, gente, cadê aquele recuo das linhas para usar os contra-ataques? O Uruguai chegou a fazer isso e não fazia mais nessas finais da eliminatória, né? Só classificou mesmo porque tinha um grupo de jogadores muito bom. Você pode ver aí, nós vamos falar sobre os jogadores, os principais. Eles estão jogando em times grandes do futebol europeu, né? Sim. Então já vamos falar dos principais jogadores. Só para complementar a informação, o Ugarte, ele estava suspenso nesse jogo. Ele realmente é o titular da posição. Então vamos começar pelo capitão da equipe, né, que é o zagueiro José Maria Giménez. Não confunda com o Raul Giménez, que também é outro Giménez, zagueiro uruguaio, que também era o capitão, eu acho, durante determinado momento. Mas enfim, o Giménez, ele tem... E também jogou no Atlético de Madrid, né? É muito fácil confundir os dois. Mas enfim, o Giménez tem 31 anos, ele é zagueiro do Atlético de Madrid e tem 97 jogos pela seleção uruguaia. Pegando o recorte da temporada 24-25 dele pela La Liga, foram 27 jogos, só 20 como titular, 2,9 bolas recuperadas por jogo, 55% dos duelos ganhos, um desarme por partida, 92% de precisão no passe, 66% de precisão na bola longa, 59,7 toques na bola por partida e 4,3 cortes por jogo. Não foi uma grande temporada dele por clubes, né? Ele não teve tantas partidas assim como titular, mas na seleção ele continua sendo uma figura muito importante, não só pela parte técnica, mas também pelo aspecto da liderança, né?
Uhum. Sim, ele é o cara, inclusive, que vai para os microfones, sempre que tem, dá uma explicação. José Maria Giménez é o remanescente daquela geração ainda, porque quando ele chegou na seleção e no Atlético de Madrid, ele chegou a jogar com o Godín junto, inclusive titulares do Atlético de Madrid em alguns momentos. Quer dizer, era tipo, reposição tanto do Atlético de Madrid quanto da seleção uruguaia. Quando o José Maria Giménez é contratado muito jovem, eu tô vendo que eu tô ficando velho, né? Porque eu lembro do Maria Giménez, o José Maria Giménez, jovem, chegando no Atlético de Madrid e na seleção uruguaia. E muita gente falava na época, esse aí é o próximo Godín, é o próximo Godín. E sim, ele se manteve num nível, tal, não sei se chegou ao nível do Godín, que o Godín já encerrou a carreira, mas o Godín teve um alto muito forte. Aquele time do Atlético de Madrid, do Cholo Simeone, que derrota o Barcelona quando ganha na Liga. Do pouco Miranda, né? Cara, do Miranda. Cara, o Godín era o cara. O Godín era um dos melhores zagueiros do futebol mundial naquela época, né? Então, eu não sei se o Giménez chegou a esse nível. Eu acho que não. Acho que se achava que o Giménez poderia chegar a esse nível e não chegou. Hoje eu vejo o Araujo muito mais zagueiro do que o Giménez. Só que esse cara é líder. Esse cara é um dos remanescentes da geração antiga, dos caras que estavam jogando lá com o Soares e companhia. Então, ele é o cara que vai transmitir, né, a passada de bastão. Então, ele que comanda esse time, ele lidera o time em campo e fora também. E é um cara muito, muito bem instruído, né? Eu gosto muito das entrevistas, eu gosto de ver o que o Giménez vai falar também. Mas ele não vive grande momento, viu, Pedro? Eu acho que o Araujo hoje vive melhor momento que ele, mas é um cara importante. Mas ele também oscilou bastante. Se esse cara, mas se esse cara sai fora na Copa do Mundo, se ele perde a Copa, vai sentir muito, mas muito. A seleção uruguaia sente muito na parte defensiva. Qual disso? Da liderança. Eu acho que o Araujo ele pode até ser mais... Ele é mais técnico, né, do que o Giménez. Só que ele vem de um momento muito inconstante, assim, de falhas, tanto por clube até pela seleção uruguaia. E por isso o Giménez ele acaba sendo esse pilar, né? Essa figura. Eu acho que ele se impõe mais, ele tem uma figura mais respeitada do que o Araujo atuando pela seleção. Sim. Então vamos falar aqui de quem acredito que, sem muita discussão, é o principal jogador uruguaio hoje, que é Federico Valverde, 27 anos. Eu escrevi meio-campista. Agora, ele faz qualquer coisa que precisar. Ele já jogou de atacante, já jogou de lateral, já jogou de meia, já jogou de meia mais ofensivo. Ele faz o que precisar dele. Eu acho que eu já vi de zagueiro também, não vi? Eu acho que não é difícil, não tem a lembrança agora, mas acredito que ele joga em qualquer função. Pela seleção, são 71 jogos, 8 gols e 2 assistências, e pela La Liga em 24-25 foram 36 jogos, ou seja, quase todos, 4,8 bolas recuperadas por partida, 68% de duelos ganhos, 1,4 desarmes por jogo, 6 gols, 1,1 passes decisivos, 72,3 toques na bola e 4 assistências. Os números ofensivos não chamam tanta atenção, mas a gente tem que lembrar que várias vezes nessa temporada ele jogou de lateral direito. Então, assim, é um jogador extremamente versátil, além de ser muito técnico, o principal jogador do Uruguai hoje. Não, com certeza. Eu gosto muito do Arrascaeta, acho que ele tem sua história aqui no futebol brasileiro, no Flamengo, no Cruzeiro, mas não tem dúvida nenhuma, acho que os próprios uruguaios sabem disso, que o Valverde é o principal jogador do futebol uruguaio hoje. Né? Não é só porque ele joga no Real Madrid, não. É por tudo que ele se tornou, né? Esse cara versátil, é um cara que empurra o time. Ele é a alma, o coração. A alma, o coração, assim, é o coração do time, né? O pulmão a gente vai deixar pro Ugarte e pro Nandez, mas ele é o cara que faz esse time jogar. Se esse time, se esse cara tá bem numa noite, se ele estiver bem num jogo da Copa do Mundo, esse time do Uruguai vai jogar bem. No mínimo vai jogar bem. Porque ele tá jogando muito como segundo volante com o Bielsa. Né? Ele tem um volante ali que seria o Ugarte ou o Nandez, e o Valverde volta para compor uma segunda linha ou para voltar a compor um 4-1-4-1, mas ou um 4-3-3, ele compõe um volante de saída pelos lados, né? Pelo corredor interno. Mas ele é um cara que pisa na área,
é um cara que volta pra defender, pra armar os times, mas com o Bielsa gosta de colocar ele mais à frente, porque ele tem muita qualidade de chute, ele tem bons passes, tem visão de jogo, ele é muito inteligente pra se movimentar, cara, isso aí ele aprendeu muito isso no futebol europeu, então pra mim o principal jogador do futebol uruguaio, né, me desculpe os fãs de Arrascaeta, ele é o cara do futebol uruguaio hoje e dessa seleção charrua, que os uruguaios acreditam muito que ele é a versão. Se o time é mais técnico hoje, é muito diante da figura que é o Valverde hoje pro futebol uruguaio. Ele é emblemático. Dele ser a principal figura é emblemático para essa seleção. Ele é aquele tipo de jogador que ele influencia muito no jogo. Ele faz o time jogar. Além de ele ser um cara que se destaca tecnicamente, ele é um cara que muda o estilo do time. Ele é aquele motor, aquele jogador que a gente chama hoje em dia até de todo campista. Pra mim não tem dúvida, a gente vai falar do Arrascaeta logo na sequência, mas o Arrasca ele tem várias questões que a gente sabe físicas, ele tem várias questões de intensidade que o Valverde não tem. Ele joga hoje no mais alto nível na Europa e é um jogador de primeira prateleira. Assim, ele tem as características. No episódio da Alemanha a gente tava falando do Kimmich, e desse estilo de meio campista que faz falta para a seleção brasileira, que é aquele cara que organiza o time, que não é aquele meia mais avançado, mas é aquele que faz o time jogar. E o Valverde talvez seja o melhor exemplo disso, além de ser versátil e de tudo que a gente já falou. Eu falo assim que o Valverde, jogando em alto nível, ele lembra muito não só que o Valverde tem mais chute do que o Vidal. O Vidal é aquele cara que ficava ali, um número 8, que jogou muito bem no Leverkusen, no Bayern de Munique, desse estilo, cara. Que ele não era um cara que... Ele podia ser lateral direito, o Vidal já jogou de zagueiro, já jogou de lateral direito, já jogou como volante. Então ele era essencial pro time, todo técnico gostava dele. Que técnico que não quer o Valverde no seu time? Que o cara pode jogar em todas as posições. Então, principalmente essas alternâncias agora de o lateral direito vira volante, o volante vira lateral direito, de repente o lateral direito vira um ponta, aí o volante vai como ponta, depois vira zagueiro. Essas alternâncias, você precisa de um cara tipo Valverde. Um Valverde desse encaixa como uma luva. Então, eu sou fã do cara. E eu não esperava, ser bem sincero, quando ele começou a jogar no Real Madrid, eu falava assim, cara, será que vai vingar? Mas logo, cara, começou a ganhar um pouquinho mais de espaço e percebeu que jogador diferente, velho. Ele é diferente. Cara, e é curioso porque no momento da gravação tá muito recente, mas a gente vem de uma oitavas de final de Champions League em que o Valverde joga de ponta direita e faz 3 gols. E ele é um volante. De origem, ele é um volante. Ele jogou de ponta e ele fez 3 gols no primeiro tempo. Então, assim, é um jogador muito diferente, mas chegou a hora, nação rubro-negra, hora de falar dele. Georgian de Arrascaeta, 32 anos, meio atacante do Flamengo. Números do Arrasca pela seleção: ele tem 57 jogos, 13 gols e 7 assistências, uma média de 149 minutos para participar de gol pela seleção. E a temporada 2025 dele pelo Flamengo talvez tenha sido a melhor temporada da carreira dele. Ele fez 61 jogos, foram 23 gols e 18 assistências, uma média de 103 minutos para participar de gol, e ele foi eleito Rei da América. Agora, o Arrascaeta do Flamengo e o Arrascaeta da seleção uruguaia são um pouco diferentes. Sim. Eu questiono muito, e eu já vou dar minha opinião, mas o Arrascaeta pode ser o cara do Uruguai na Copa do Mundo? Não. Eu vou assim, porque eu acho assim, o Arrascaeta tem uma história no futebol uruguaio, na seleção uruguaia, que foi muito conturbada também. Muitos no Uruguai questionavam, alguns pediam o Arrascaeta já no Mundial 2018 que ele fosse titular. Ele chegou a ser titular em alguns jogos. Só que o que nós percebemos ao longo, e demorou muito para a torcida uruguaia perceber isso, e para os técnicos que trabalham com o Arrascaeta. Eu percebi do Arrascaeta fazendo isso já desde o Cruzeiro, tá? Isso aí eu confesso, porque eu acompanhei ele de perto aqui também. Mas assim, esse cara, o Arrascaeta não é um 10. Não é um engante. É o cara que vai trabalhar no meio, dá um passe infiltrado. Ele dá passe infiltrado. Só que o Arrascaeta funciona quando ele joga no ataque, quando ele está mais próximo da área.
E foi isso que o Felipe Luiz fez muito bem com o Arrascaeta, jogando mais próximo da área. No Cruzeiro ele fez a mesma coisa, jogando próximo da área, às vezes como um ponta que fecha mais para o meio, às vezes como um segundo atacante, né? Ele tem que estar próximo da área. Como você bem falou no início da gravação aqui, que o Arrascaeta tem alguns problemas físicos também. Ele, quando tinha que carregar a bola, o time se torna mais lento. Ele não tem essa potência física que o Valverde tem. Ele não tem. Ele é um jogador muito técnico, de drible curto, de aceleração curta, né? Então, num lance, ele perde a área, ele consegue cortar, driblar. Ele é muito técnico, velho. Ele é muito técnico. Isso ninguém vai tirar isso dele. Ele é muito habilidoso. Ele se vira nos 30. Ele tem recurso. Então, ele tem que estar jogando próximo da área. Isso os uruguaios... O Tabárez custou entender isso. Porque ele via no Arrascaeta um jogador que podia criar, dar um passe entre um lançamento, um passe entre linhas, mas jogando centralizado, jogando num 4-2-3-1 como um meia centralizado, e não vai funcionar. Porque aí ele fica muito distante, principalmente aquele time do Tabárez, que jogava muito no contra-ataque, jogava com as linhas baixas. O Arrascaeta tinha que carregar a bola, meu filho. O Arrascaeta não vai carregar a bola, aí vai se dar mal. A Uruguai vai se dar mal. Quando o Arrascaeta jogar próximo, tiver já perto da área adversária, aí que você vê o Arrascaeta jogando bola. E aí que você vê os bons números dele também. Então ele jogou muita bola no Cruzeiro. Quando descobriram que ele era mais um ponta, um segundo atacante, que aí ele brilhou no Cruzeiro. Aí no Flamengo, quando aquele time do Jorge Jesus era coisa de louco, né? Todo mundo atacava, era um time bem compacto. Mas depois que o Arrascaeta começou a jogar mais próximo da área, é que nós vimos um Arrascaeta diferente. Então, a chave do sucesso pela seleção uruguaia, para ver a melhor versão do Arrascaeta, é jogando, deixando ele mais à frente. Se ele vir buscar a bola aqui atrás, viu, Pedrão? Eu acho que aí eu acho que não é a função dele. Eu acho que o time não vai render. E aí vão cobrar muito do Arrascaeta, que eu acho que aí não é culpa dele, é como escala e como orienta o jogador. Sim, e o que eu acrescento no que você falou, além dessa questão tática, primeiro, o Arrascaeta é um craque. Craque, é a definição. Ele é aquele cara que você vê o trato dele com a bola, você vê o jeito que ele... quando ele acha um passe, a finalização, cara, tem um... Inclusive pedir desculpa ao nosso produtor aqui, mas tem uma final da Supercopa, Flamengo e Palmeiras, que ele faz um gol, ele leva a bola pra dentro, ele dá um tapa no contrapé do Everton, mas a bola ela vai devagar, e ela mata todo... Ninguém tá esperando. Não sei se você lembra desse gol, mas assim, é a genialidade ali, é aquele jogador que impressiona. Só que todas as vezes, isso ficou muito claro na temporada passada, quando você aumentava o nível de intensidade do jogo, o Arrascaeta não conseguia jogar. O Arrascaeta foi indiscutivelmente o melhor jogador do Brasil e da América na temporada. Se você olha o desempenho dele na Copa do Mundo de Clubes, ele foi muito mal. Se olha o jogo contra o Bayern, por exemplo, num contexto que ele tá com a marcação em cima o tempo todo, que ele não tem tempo, que ele não tem espaço, ele não consegue jogar. O jogo contra o PSG, final do Mundial, ele não conseguiu jogar. Então, em uma intensidade de Copa do Mundo, principalmente dependendo das equipes que o Uruguai pode enfrentar no mata-mata, e tem uma Espanha no grupo, eu acho muito difícil o Arrascaeta ser esse cara que vai decidir para a seleção uruguaia em um jogo contra a Espanha. Pode ser que o Arrascaeta faça 2 gols na Espanha e caia na minha boca? Pode ser. Mas eu não consigo acreditar que isso vai acontecer. Eu também acho, é exatamente isso. Você confirmou o que eu tô falando também, né? A gente tá de acordo com isso, que é um jogador, para mim, pro terço final. Ele, se tiver que dar intensidade, força física, tiver que ganhar, quebrar linhas lá atrás, cara, ele vai se dar mal. O futebol dele não vai ser 100% como a gente espera, como ele apresentou lá no Flamengo. Então ele tem que jogar próximo da área. Jogador especial. Eu lembro muito do Luxemburgo falando isso. Jogador especial, diferente, tem que deixar esse cara próximo da área, véio, porque é lá que no terço, que o Guardiola mesmo fala muito isso, né? Eu ajudo esses caras a levar meu time pro terço final. Lá eles decidem. Lá são eles, aí depende de uma habilidade, um drible, de um posicionamento corretamente ensaiado, tudo isso, mas aí são jogadores. Então aí que você precisa, por mim, se eu fosse o Bielsa, eu deixava a Arrascaeta lá na frente. Não sei, jogar com falso 9? Pode até ser, mas aí acho que ele fica meio preso aos zagueiros, ele tem que jogar mais pelos lados,
buscando espaço. Dá liberdade para ele buscar os espaços e deixar ele próximo. O que você não pode... Você mata o Arrascaeta fazer com que ele conduza a bola lá de trás. Isso aí é matar o jogo do Arrascaeta. Ele não tem condição física de fazer isso. E realmente eu lembro muito desse jogo contra o Bayern de Munique. Pô, e a sacanagem, né? A marcação do Kompany, né? Pra mim, um dos maiores técnicos, tem hoje um dos técnicos mais promissores do futebol mundial, e a marcação do Bayern de Munique é coisa de louco, né? E aí o Arrascaeta foi enfrentar justamente a marcação do Kompany do Bayern de Munique. E aí nos deu muito bem. Sim, e foi um jogo que o Bayern foi muito melhor do que o Flamengo, mas você vê ali que o Jorginho, até o Bruno Henrique, que corre mais, o Bruno Henrique, acho que ele foi titular nesse jogo, não tenho certeza. Vou até checar aqui pra não falar uma besteira muito grande. Mas vai lá, ele não jogou. Mas eu lembro que os jogadores do Flamengo, no geral, conseguiram jogar. Tiveram muita dificuldade, mas conseguiram. O Arrascaeta, toda vez que ele pegava na bola, ele era desarmado. Foi um jogo muito ruim. De uma forma até fácil, né? Numa forma até fácil, né, Pedro? Eu lembro assim, que o desarme em cima dele era assim, ele tentava ganhar na força física, jogando a bola pra frente. O que o Arrascaeta tá fazendo isso, velho? Ele não vai ganhar. Ele não tinha resposta pra marcação que ele tava sofrendo. Mas vamos falar do último jogador aqui. Deixa eu só confirmar a informação que eu falei. Bruno Henrique não foi titular, ele entrou no segundo tempo nesse jogo. Tá. No lugar do Arrascaeta, inclusive. Só que ele conseguiu desempenhar mais o futebol dele. Então vamos lá, vamos pro último jogador, que eu acho que é um jogador muito difícil da gente avaliar, que é Darwin Núñez, que vai completar 27 anos durante a Copa, atacante hoje do Al Hilal. Pela seleção, ele tem 36 jogos, 13 gols e 3 assistências, uma média de 154 minutos por participação. E pelo Liverpool, em 24-25, ele fez 47 jogos, 7 gols, 7 assistências, uma média de 145 minutos por participação. O Darwin Núñez, eu diria que ele é um jogador que criou muita expectativa ali quando ele apareceu pro futebol. E aí eu não sei se ele acabou nos decepcionando porque a gente criou expectativa em excesso com a passagem dele pelo Benfica, ou se realmente ele não era tudo isso que a gente pensava. Só que ao mesmo tempo que ele virou um pouco de chacota no Liverpool, ele continua sendo um atacante importante que marca ali seus gols. A passagem dele pelo Liverpool, podemos dizer que não deu certo, mas ele continua sendo um jogador importante para o Uruguai. É o que tem. É o que tem. Infelizmente, ele vai... quando você faz conta, você vai substituir Cavani e Suárez. Já não é uma tarefa fácil, né? Já é uma sombra violenta, né? É a mesma coisa quando depois de Ronaldo, Romário, né? É difícil você achar um atacante também do mesmo nível, né? Então é difícil você substituir, para mim, Luizito Soares, um dos maiores atacantes da história do futebol mundial. Cavani, um jogador que teve um grande momento também no futebol mundial. Era um cara que tocava, a bola encostava no joelho, ele entrava. Hoje nem direcionando a bola ele tá acertando, tanto é que é reserva do Boca. Então assim, é o que tem. O Darwin Núñez é um bom jogador. Eu acho um bom jogador. Eu lembro dele surgindo no Peñarol. Eu lembro disso, porque eu acompanho há muito tempo, né? E eu falei assim, um bom atacante. Mas, assim, não vi assim, um espetacular, mas eu achei um bom atacante. Me surpreendeu a passagem dele no Benfica. Eu acho que ele evoluiu lá. Eu acho que ele mostrou grande nível, assim. Agora ele é um bom atacante para nível europeu. Né? Ele pode jogar numa grande liga e fazer seus gols. Né? Mas aí, cara, eu acho que o valor do passe, a expectativa, o Darwin já falou exatamente que ele sentiu muito, ele teve problema de adaptação com a língua, ele falava muito isso também, que ele teve problema de adaptação com a língua. Então, assim, ele não se adaptou de uma forma rápida, isso mexeu com a confiança dele, né? Eu acho que ele poderia ter mostrado mais futebol no Liverpool. Teve gols que ele virou chacota, muito que você lembrou, ele virou chacota porque teve gols, sim, perdidos, aqueles incríveis, né? Não é possível que um atacante desse alto nível e um valor altíssimo que o Liverpool pagou para ele, né? Para o Benfica, para ter ele consegue fazer isso. Então, assim, foi uma decepção. Ele sabe que ele é uma decepção, foi uma decepção, mas na seleção uruguaia ele sente um pouco mais de conforto, ele ganhou um pouquinho mais de confiança, ele recebeu o bastão do Luizito Soares, isso ficou bem claro no início do trabalho do Bielsa, que era uma passagem de bastão do Luizito
Luizito Soares para ele, então ele se sentiu mais confortável nisso. Ele sempre demonstra que está muito feliz de estar voltando para a seleção uruguaia, sempre que tem os jogos. Então, assim, eu confesso que não acompanho ele no Al Hilal, não acompanhei. Então, não sei como que ele está jogando lá. Não sei, mas eu sei que na seleção uruguaia ele tem seu lugar, mas infelizmente não é um atacante estilo Luizito Soares. Acho que isso a seleção uruguaia vai sentir muito. Eu confio muito mais no Valverde, até no Arrascaeta, do que no Darwin Núñez. Sim, e como você falou, foi uma dupla que marcou muito a história da seleção uruguaia. Então vamos aqui para a reta final para falar dos pontos fortes e fracos, né? Primeira coisa que a gente tem que citar, porque a gente já falou mais pro começo do episódio, é o ambiente com o Bielsa. Isso foi uma questão muito, muito discutida depois da Copa América. Foi um caso curioso que o primeiro jogador a falar, tenho quase certeza que foi o Canóbio, que é um jogador assim, que tava na seleção uruguaia, mas não é um jogador tão importante pro time, que citou que o ambiente com o Bielsa era muito ruim. E aí foram perguntar pro Soares se era verdade, e o Soares falou, não, é verdade mesmo, a gente odeia o cara, e é isso aí. Então, é uma questão que visivelmente atrapalhou a seleção uruguaia, principalmente depois da Copa América. Criou um ambiente, na verdade é o seguinte, né, o Luizito Soares, ele já tinha deixado claro que ele ia aposentar da seleção uruguaia, que ele iria curtir o final da carreira, já nos Estados Unidos e tal. E numa entrevista muito sincera do Luizito Soares, ele falou desse ambiente ruim. Então ele falou do maltrato do Bielsa em cima do Canóbio, ele falou que ele não deixava a comissão técnica, os funcionários da seleção uruguaia, que o roupeiro, massagista, que eles almoçassem com os jogadores. Então, assim, o Luizito Soares sentiu que havia muito controle, né, muitas restrições a esse convívio dos jogadores com a comissão técnica. Isso ele não gostou, o ambiente era diferente, né? Ele vem de outras, ele vem de um Maestro Tabárez, que é um cara boleirão, que conversava, era um professor mesmo para os jogadores, que lhe dava liberdade para os caras se expressarem e tudo mais. Então, de repente chega um cara tipo Bielsa, que é mais sisudo, que é mais controlador, né? Então isso afetou muito, o Luizito Soares sentiu muito. Os jogadores, a maioria dos jogadores não colocaram muito a sua opinião no ar, né, para não se queimar, porque às vezes querem continuar na seleção uruguaia, mas o Luizito Soares estava nem aí, né? Ele falou assim, tô encerrando mesmo, vou acabar, vou falar mesmo. Então o ambiente não era bom. E isso, de uma forma ou outra, acabou afetando. O Bielsa, a Federação Uruguaia tentou, a ALF tentou amenizar, passar panos quentes ali para acalmar a situação, mas nós vimos depois, num amistoso contra os Estados Unidos no final do ano passado, que era o time B dos Estados Unidos. O Pochettino não chegou nem a colocar o McKennie, nem levou o Pulisic, não levou ninguém, sim, tava com o time B dos Estados Unidos, e o Uruguai tomou uma goleada, já no primeiro tempo tava 4-0, cara, assim, uma loucura, e aí acaba o jogo e você vê uma coletiva de um técnico que está totalmente desconfortável com a situação, que você percebe que ele está um peixe fora d'água ali, que ele sabe que ele é um cara sisudo, que ele é um cara exigente, perfeccionista e que as pessoas não gostam dele. E ele deixou bem claro isso, que o ambiente não é bom. Né? E isso afeta muito, cara. Eu já vi, nós sabemos de história de países no meio da Copa do Mundo discutindo bicho, discutindo como seriam os prêmios, e aí de repente ser eliminado de uma Copa do Mundo. Nós vimos com a Nigéria em 98, quando discutiram um bicho na fase de grupos até a fase de oitavas, depois eles tomam uma goleada Dinamarca, né? Nós vimos a seleção brasileira no meio de 90, que nós tivemos relatos já de jogadores falando que o Careca, falando que discutiu os patrocinadores, o dinheiro, e futebol mesmo se perdeu. Então, esse ambiente ruim afeta muito o que está acontecendo em campo, né? Então ficou emblemático, ficou uma situação muito complicada para a ALF negociar. Como que eu vou lidar com um grupo que não está se dando muito bem com o Bielsa não está confortável com aquele ali, e que ambiente que teremos para o Mundial? Isso me preocupa também, porque aí você vê uma seleção com muito potencial, uma seleção que poderia até bater umas quartas de final, uma semifinal, que tem potencial para isso, um técnico inteligente, agressivo, futebol ofensivo, mas que o ambiente não ajuda. Então eu fico
eu fico triste mesmo com a situação. Eu gostaria que os jogadores se entendessem com o louco Bielsa, que eu acho que ele merece, mas ele tem que ter um trato melhor também, né? Eu acho que não dá para você, não chega no final da carreira, você desgastar dessa forma. O Bielsa já tem uma certa idade, né? Ele poderia já aliviar um pouco mais a situação, né? Às vezes são jogadores já carimbados, já jogam muito tempo no futebol europeu, né? Então às vezes você poderia dar uma aliviada, e o Bielsa não fez muito isso não. Sim, e já emendando no nosso próximo ponto fraco, foi muito visível o quanto se atrapalhou o Uruguai, tanto que a gente coloca aqui como ponto fraco também a regularidade, porque a passagem o ciclo do Uruguai pós-Copa América, a diferença é muito visível, a diferença é muito clara do quanto o time caiu de produção depois da Copa América, e não tem como não relacionar isso com o ambiente que foi criado ali com o Bielsa. Exatamente, então assim, ganhou os últimos jogos para classificar na base da individualidade, da vontade mesmo desses jogadores irem para a Copa, né? E aí, quando tem um primeiro amistoso, o time dá uma relaxada, mas a qualidade desses jogadores mostrou que é um time muito forte. Se não tivesse qualidade técnica, eu acho que nem classificaria, viu, Pedrão? Porque o nível caiu muito desse time, caiu muito, muito mesmo. Então, assim, a Copa América, apesar de... E não foi nem os resultados, porque elimina o Brasil e perde para a Colômbia nas semifinais, né? Mas, assim, não foi nem o nível, foi o pós-Copa América o que causou todo esse problema, esse rebuliço. Exatamente. Como eu falei, ficou muito claro a queda de desempenho. Não sei se não classificar, porque aumentou o número de vagas, mas realmente teria mais dificuldade se não fosse a qualidade dos jogadores. Mas então, já falando dos pontos fortes, a gente apontou 2 aqui. Primeiro, a movimentação, né? Um time que, como a gente falou do estilo do Bielsa, é um time de muita intensidade, de muita movimentação. E também, ao mesmo tempo que é uma seleção ofensiva, a solidez defensiva foi algo que chamou a atenção. Nos 18 jogos de eliminatória, o Uruguai tomou só 12 gols e foram 10 clean sheets. Foram 10 partidas que o Uruguai não tomou gol. Então, esses são os grandes trunfos do Uruguai pensando na Copa do Mundo, né? Exatamente como, principalmente o início da temporada, né, da seleção, no início das eliminatórias, né, a seleção uruguaia fechava muito bem os espaços, incomodava muito, né, você via, perde pressão, era muito bem feito, quer dizer, era um time que aguerrido, aplicado taticamente e corria muito, né, até os pontas voltavam para fechar. Esse Pelistri, eu acho que um menino que pode evoluir muito no futebol mundial, mas ainda falta um pouquinho, ele encaixou com uma luva no esquema do Bielsa, tanto é que o Bielsa começa a colocar mais vezes, o Kiko Oliveira, que também hoje está no Bahia, também começou a ser convocado, porque esses caras dão intensidade tanto na marcação quanto para buscar os espaços. Então, assim, era um time que era muito bem aplicado, tanto é que ganha na Bombonera da Argentina, do Messi, e ganha do Brasil também. Então, mostrando muita consistência defensiva nos encaixes individuais, na intensidade ali na marcação e saindo rápido para ataque. Quer dizer, isso que eu sinto falta desse Uruguai. Eu acho que o Uruguai perdeu um pouco dessa pegada, né? Acho que isso que é isso que a torcida charrua está sentindo também. Exatamente. Então, como a gente já está falando da Copa do Mundo, vamos para aquela parte que todo mundo espera, que é a projeção até onde o Uruguai consegue chegar nessa Copa. O confronto lógico seria com o grupo J. O Uruguai está no grupo H, junto com Espanha, Cabo Verde e Arábia Saudita. Se classificar em primeiro, pega o segundo colocado do grupo J, que é o grupo da Argentina. Então eu imagino que seja a Áustria, mas pode ser a Argélia também. Classificando em segundo, pega o primeiro do grupo J, ou seja, a Argentina. E classificando em terceiro, pega um primeiro colocado. Geralmente essa parte é muito difícil de prever, mas o cenário do Uruguai eu acho que é um dos mais previsíveis da Copa, deixando aqui no ar. Mas, Bruno, para você, até onde o Uruguai chega? Eu acho que o Uruguai, para mim, com certeza deve passar. Acho que dificilmente, não sei se acontece uma tragédia, mas passa, né? Vai para as 16avos, né? E depois pode chegar numas oitavas. É difícil o Uruguai passar a Espanha, vou ser bem sincero. Então eu não consigo ver o Uruguai em primeiro lugar.
A Espanha é muito favorita, é uma geração muito boa, é um futebol bem ajustado, arrumadinho, não tem, é campeã europeia, né? Tem que discutir isso. Então, para mim, a Espanha é a grande favorita para ser primeiro. Então, a projeção é pegar uma Argentina, e aí é complicado, é o clássico. Clássico de La Plata, pode sair faísca e pode ganhar qualquer um, como eu próprio falei aqui do Uruguai ganhando na Bombonera da Argentina, né? É um adversário que os próprios argentinos não gostam, não querem, né? Mas se vencer uma Argentina, filho, esse time ganha muita moral. E Uruguai com moral, seleção Uruguai com moral, cara, é outro nível. E eu te falo assim, porque o futebol uruguaio é muito fraco a nível de clubes ultimamente. Nos últimos 20, 30 anos, o nível de futebol do futebol uruguaio é fraquíssimo. Mas os jogadores que eles criam, os jogadores que saem do futebol uruguaio, os caras têm uma confiança que é como se realmente eles estão jogando, saindo de um time europeu, né? A mentalidade dos caras é acima da média, né? E é um time que nunca se entrega, que eles falam, a famosa raça garra charrua, né? Aquela emoção de nunca desistir, cara. A ideia é nunca desistir do jogo. Então, se esse Uruguai ganha da Argentina, cara, chega uma semifinal. Semifinal, final, por aí. Eu falei que o cenário é previsível, porque eu diria que o Uruguai deu bastante azar, porque pra mim, as duas principais seleções hoje, as que praticam o melhor futebol, são Espanha e Argentina. A Argentina oscila um pouco mais, mas são as duas principais seleções. Então eu acho muito difícil o Uruguai ficar à frente da Espanha na fase de grupos, assim como eu acho difícil ficar atrás de Cabo Verde ou de Arábia Saudita. E eu não consigo imaginar qualquer cenário em que a Argentina não classifique em primeiro. Então, para mim, um dos confrontos mais definidos, praticamente, da segunda fase é Uruguai e Argentina, e eu acho a Argentina muito favorita. Já diria o poeta Mário Jardel, clássico é clássico e vice-versa, mas a minha projeção para o Uruguai é segunda fase. Eles já se enfrentaram já se enfrentaram em final de Copa, né? Em 30, né? Mas eu lembro de uma Copa que a Copa de 86, em que eles se enfrentaram nas oitavas de final. É a Copa do Maradona, né? E o jogo, a Argentina não praticava um futebol maravilhoso, né? Jogava um futebol muito bem aplicado na defesa, e o Maradona, Burruchaga e Valdano se virando lá na frente, né? Era o esquema do Bilardo. Mas o jogo contra o Uruguai, cara, foi um jogo pegadíssimo, difícil demais. E o Uruguai não era assim, era a geração do Francescoli, Rubem Paz, tal. Era uma geração boa, mas não tão boa como a da Argentina, mas eles complicaram o jogo, cara, E eu já vi o Uruguai, já 2 vezes o Uruguai já venceu a Argentina em Copa América na Argentina. Já na Copa América de 87 venceu a Argentina com pós-Mundial 86, era atual campeão do mundo. Na última Copa América foi na Argentina. O Uruguai foi campeão, inclusive, dessa Copa América. Uma Copa muito ruim, mas o Luizito Soares foi campeão dessa Copa América. Então, assim, quando os dois se enfrentam, é igual o clássico que tem no futebol brasileiro, assim. Um tá muito embaixo, o outro tá lá em cima. Quando tem clássico, amigo, tudo pode ganhar qualquer um. Pode ganhar qualquer um, pode ganhar a Argentina, pode ganhar o Uruguai. Talvez essa pode ser a sorte, porque nós sabemos que hoje a Argentina chega mais bem preparada, com um nível de jogadores muito acima do que tem o futebol uruguaio hoje. Mas se enfrenta o clássico de La Plata, um dos clássicos mais antigos do futebol mundial, aí sai faísca, amigo. Mas eu concordo com você, Espanha, não tem como você passar a Espanha, a não ser que aconteça uma coisa extra, né? Mas eu acho muito difícil a Espanha não ser primeiro nesse grupo. Então, vai dar um azar aí pegar a Argentina. Mas quem sabe, né? A raça charrua consegue tirar a Argentina. Exatamente. Bruno, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Em breve estaremos juntos de novo para falar das outras seleções sul-americanas. Fechado. Estamos exatamente. Aí. Sigam, tá aí o arroba do seu canal. Deixa eu fazer a propaganda, né? O canal Sudaca Brasil, aí o canal Sudaca Brasil, vocês podem acompanhar pelas redes sociais também, Bruno Garcês pelo Instagram e pelo Twitter X, né? Que também é @Bruno Garcês, e lá falo tudo sobre o futebol sul-americano, sobre essas seleções. Eu devo fazer vídeos especiais também, mas agora estou falando sobre Sul-Americana, Libertadores, fazer um raio-x de todos os times que enfrentarão os brasileiros nesses torneios. Acompanhe lá, Sudaca Brasil, tudo sobre o futebol sul-americano. Um abraço, gente, obrigado, viu?
Então é isso, mais uma vez, muito obrigado ao Bruno, sigam ele nas redes sociais, no @ dele, Bruno Garcês, mas também acompanhe o canal Sudaca Brasil, que não é só sobre as seleções, ele fala muito sobre os times sul-americanos, para você que quer acompanhar a Libertadores, Sul-Americana e afins, não deixe de segui-lo e também nos siga nas redes sociais, @Vai Ter Copa Podcast, no Instagram, no TikTok e também se inscreva no nosso canal no YouTube, deixe o like no vídeo, tudo isso porque você pode acompanhar o nosso podcast por lá e também o site vaitercopa.com.br. Voltaremos em breve para falar de mais uma seleção e se você chegou agora, fica que vai ter Copa.